Paz do Senhor para todos. Estou passando nessa tarde para comentar uma dúvida que frequentemente surge entre o povo de Deus, nas escolas dominicais, nas salas de aula, nas reflexões do povo de Deus. A dúvida que surge é a seguinte: Deus se arrepende ou não se arrepende? O que faz surgir essa dúvida é o fato de que existe nas Escrituras Sagradas alguns textos que parecem ser contraditórios quanto a esse assunto. Eu quero lê-los rapidamente para que nós possamos meditar acerca desse tema. Deus se arrepende? O livro de Números, no capítulo 23, e o versículo 19, diz: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? O presente versículo afirma categoricamente que Deus não se arrepende. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em contrapartida, o primeiro livro das Escrituras Sagradas, o livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Começa a nascer a aparente contradição, a aparente controvérsia. O livro de Números diz que Deus não se arrepende, e o de Gênesis diz que ele arrependeu-se de ter criado o homem. Adiantando nas Escrituras Sagradas, no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, versículo 10, diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Então estamos diante da controvérsia. O livro de Números diz que Deus não se arrepende, o livro de Gênesis e o livro do profeta Jonas diz que Deus se arrepende. Pois bem, cabe observar o contexto em que estão inseridos os textos. O livro de Números diz que Deus não muda o seu caráter. Deus, se disser que fará, com certeza fará, porque ele não mente. O seu caráter não se torna de um caráter veraz para um caráter dúbio, mentiroso. Mas quando se trata do livro de Gênesis, nós percebemos que no contexto Deus arrependeu-se de ter criado o homem, não porque Deus errou, mas porque o homem tornou-se mau. No contexto do livro do profeta Jonas, nós vimos que Deus retira o castigo com o qual havia prometido castigar a cidade de Nínive com a destruição, porque mediante a pregação do profeta Jonas, eles se arrependem. Então, mediante a meditação no contexto, levando em conta o que vem antes, o que vem depois dos referidos versículos, nós percebemos que Deus não muda o seu caráter. O homem, quando se arrepende, o homem muda o seu caráter. O homem que era mau, abandona a maldade. Deus não muda o seu caráter. Deus sempre foi bom e permanece bom. Deus sempre foi justo e permanece justo. O que muda é a disposição de Deus para com o homem. Em Gênesis, Deus criou o homem bom, o homem tornou-se mau, Deus arrependeu-se de tê-lo criado e resolveu destruí-lo, por causa do erro do homem e não por causa de Deus. Não há mudança no seu caráter. No caso do profeta Jonas, o povo foi que mudou. Deus diz que os destruiria por causa da sua injustiça e por causa do seu pecado. Mediante o arrependimento deles, a mudança deles, Deus mudou de atitude para com eles. Isso fica bem claro também no capítulo 33 do profeta Ezequiel, no capítulo 18 do profeta Ezequiel, onde a palavra de Deus diz que
Se o justo tornar-se ímpio, Deus retira a bênção com a qual abençoaria o justo. E se o ímpio tornar-se justo, Deus retira o castigo com o qual castigaria o ímpio. Então, o que nós vemos é uma mudança de condição e não de essência. Deus muda a sua condição, a sua disposição para com o homem, mas não muda o seu caráter. Desse ponto de vista, não há variação em Deus. Deus é o mesmo, Deus não muda. Deus é o Pai das luzes, no qual não há sombra de mudança nem de variação. O escritor aos Hebreus, falando de Jesus Cristo, que também é Deus, no capítulo 13, versículo 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, queridos, o arrependimento de Deus, quando o texto diz que Deus se arrepende, é mudança de atitude, de condição para com o homem, e não de posição para com o homem, e não de essência, de caráter. Espero ter esclarecido, e eu quero convidá-los para acessarem esse canal, participarem conosco, comentarem, trazerem suas dúvidas. Eu quero convidá-los para nós interagirmos no canal Encontrei Teologia. Que Deus os abençoe, em nome de